A resposta impactante da garçonete negra surpreende o milionário zombador e muda tudo. A brisa salgada do mar batia contra o rosto de Sofia enquanto ela se movia entre as mesas do restaurante à beira-mar, um dos mais charmosos de Salvador. Com sua pele negra e sorriso radiante, sabia que sua presença iluminava o ambiente. Mas por trás daquele sorriso havia uma jovem presa em um ciclo de rotina e sonhos abandonados. Tardal na gaiola, pensou. Até que um dia, um gavião iria chegar para cortar suas amarras. O evento de caridade estava em andamento, um movimento de brilho e ostentação que Sofia observava do canto da sala, organizando o serviço. Entre os convidados, Alexandre, o famoso milionário com a fama de ser arrogante, entrava em cena. Ele era tudo o que as pessoas diziam. Alto, bem vestido, tinha um olhar que parecia soltar faíscas. Quando ele começou a fazer comentários sarcásticos sobre os sonhos das pessoas, ficou claro que Sofia seria o próximo alvo. Garçonete, você é. Um momento tenso se seguiu. O ar pesou com a indignação da plateia. Mas no fundo, era como se algo se acendesse em Sofia. Ela não era só uma garçonete. Cada memória, cada dia estudando livros de negócios à margem, todos os sussurros do passado, o peso do segredo familiar. Com os olhos cheios de determinação, ela tomou a palavra. Desculpe, Alexandre, mas não se engane. Não sou apenas uma garçonete. Desviando os olhares de descrença, ela continuou. Meu avô foi um grande empreendedor que perdeu tudo por causa de um golpe. Aos 12 anos, eu prometi a mim mesma que não deixaria que o destino fizesse o mesmo comigo. Um silêncio absoluto se instalou na sala, como se o tempo tivesse parado. As pessoas trocavam olhares e viam não só uma garçonete, mas uma força que lutava por seus sonhos. A eloquência de Sofia desarmou Alexandre, que ficou ali, boquiaberto, e um nó se formou em sua garganta. Ele queria rir ou desdenhar, mas a resposta dela era pura verdade. A atmosfera tornou-se elétrica. O rosto dele, um misto de surpresa e curiosidade, estava gravado na memória de todos. E Sofia, por um instante, sentiu que as correntes da sua vida estavam se quebrando. Poderia um milionário arrogante desejar aprender com ela? A vida tinha um jeito peculiar de unir mundos. Conforme as conversas entre eles se desenrolavam, algo inesperado começou a acontecer. Alexandre, em momento de vulnerabilidade, questionou suas motivações. Por que um homem como ele, tão destacado no mundo dos negócios, se importaria com os sonhos de uma garçonete? E para Sofia, as barreiras entre eles estavam começando a se desvanecer. Mas segredos, como fantasmas, estavam a espreitar, e a tensão entre eles crescendo. Ainda sem saber, estavam entrelaçados pelo destino, confrontando não apenas os desafios de suas vidas, mas o que escondiam profundamente, enquanto a lua surgia no horizonte. Um novo capítulo começava a se desenrolar diante deles, prometendo reviravoltas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as estrelas começavam a brilhar sobre Salvador, a conversa entre Sofia e Alexandre se intensificava. O ambiente ao redor parecia desaparecer, e niilismo de Alexandre se esvaecia, dando espaço a algo inesperado. Mas antes que qualquer um pudesse perceber, a eletricidade no ar foi rompida por um grito piercing e ensurdecedor. Uma mulher, de pé numa seu rosto, pálido como a lua, antes sorridente, agora carregava uma expressão de dor que ninguém poderia ignorar. A multidão, antes entretida pelas palavras de Sofia, se dispersou em pânico. Barulhos de talheres caindo, copos quebrando. Todos se viraram em direção ao tumulto. Sofia, presa em um estado de choque, viu a mulher cair e foi como se o tempo radasse parasse. Uma onda de adrenalina a empurrou para a frente. Ela se aproximou da mulher, que estava se contorcendo no chão, aguardando reação da multidão. O que estava acontecendo? Bochechas vermelhas, suor, olhos arregalados. Sofia sentiu a brisa do mar misturada à dor daquele momento. Um contraste cruel. O que há com ela? Gritou. Alexandre, recuperando-se da surpresa, correu ao lado de Sofia. Chame uma ambulância! Ordenou, e seu tom deixava claro que seu mundo estava mudando em um instante. A tensão crescia. A mulher começou a sufocar. Sua mão se estendia em busca de ajuda. Por favor, ajudem! Sua voz era um sussurro fraco, mas a energia da sala agora estava envolta em desespero. O caos tomou conta, enquanto alguém finalmente pegava o celular. Mas em meio ao barulho, algo estava começando a emergir das sombras. Vivi, uma amiga próxima de Sofia, que também trabalhava no restaurante, atravessou a multidão. O olhar dela encontrava um fio cru de reconhecimento no rosto da mulher caída. Não pode ser, murmurou, quase sem acreditar, enquanto suas mãos tremiam. Sofia olhou de volta para Vivi, confusa. Você a conhece? É a Rosa, minha irmã. A revelação impactou Sofia como um golpe no estômago. Um nó se formou em sua garganta. Ela estava envolvida em algo que nunca deveria ter, Sofia. A voz de Vivi cedeu à emoção esmagadora. A repentina revelação fez o coração de Sofia disparar. Como isso era possível? O passado e suas escolhas estavam prestes a se entrelaçar. O que Rosa tinha feito? Quais segredos estavam escondidos sob a superfície da aparência glamurosa e cheia de brilho do evento? Olhando para Alexandre, a revelação de Vivi teve um impacto imenso sobre ele também. O milionário que há alguns minutos estava ridicularizando os sonhos de Sofia agora era um espectador impotente diante de uma cena que parecia uma tragédia clássica. Que jogo cruel o destino estava jogando com eles! Cada um carregava seu fardo, mas esses fardos agora tinham um sabor de interconexão, de destinos entrelaçados. E o pulsar da vida cheio de energia parecia se transformar ao som de sirenes distantes. A multidão, agora assustada e inquieta, aguardava enquanto a ambulância se aproximava. Os murmúrios e os olhares se tornaram parte de um quadro ainda mais dramático. O que aconteceria a Rosa? E o que as verdades ocultas de Vivi revelariam sobre o passado delas? Enquanto os paramédicos chegavam e a tensão cortava o ar, Sofia sentiu que seu mundo estava se desmoronando. Mas algo inesperado estava prestes a emergir das sombras. Ela só não sabia que a resposta para seus sonhos poderia se
Era Rosa, a irmã de Vivi. A angústia na expressão de Vivi era palpável e a sala estava cheia de murmúrios confusos e olhares alarmados. Por que ela estava aqui? O que aconteceu? Pensava Sofia, um nó apertando sua garganta. Os paramédicos chegaram, trazendo uma corrente de autoridade e urgência ao ambiente. Enquanto eles se inclinavam sobre Rosa, o mundo parecia se desvanecer. O voce contínuo de pessoas agora se transformava em um eco distante. Vivi, segura firme. Ela vai ficar bem. Sofia tentou transmitir alguma paz, mas suas palavras soavam vacilantes. Foi então que, no meio do caos, algo aconteceu. Sofia percebeu um brilho nas mãos de Rosa. Um pequeno colar com um pingente que refletia a luz. Era um símbolo inconfundível, um emblema do passado, um álbum que pertencera a Sofia. A mente de Sofia disparou, lembranças a invadindo como uma onda. Mas eu pensei que tinha perdido isso, murmura. Precisamos de espaço. Todos para trás, gritou um dos paramédicos, afastando a multidão. Mas a confusão só aumentou. O olhar de Vivi se intensificou e uma nova emoção surgia. Pura raiva. Como você conseguiu isso? A voz dela cortava a tensão. Vivi, por favor, não! Disse Sofia, mas já estava tarde. O público que observava com olhos arregalados agora prendia a respiração, esperando uma explosão. Rosa lhe entregou aquele colar antes de sair, certo? O último presente dela para você. Vivi se virava, apontando para o chão. Qual é o seu verdadeiro envolvimento com ela, Sofia? Um silêncio correu pelo ambiente e o choque brotou nos rostos ao redor. O que Sofia não percebeu foi que Alexandre estava escutando tudo. As palavras de Vivi reverberavam em seu íntimo. Ele, que havia visto Sofia como apenas uma garçonete, agora a percebia como parte de um emaranhado de segredos. Eu não sei do que você está falando, Sofia respondeu, sua voz tremendo. Mas com sua própria incerteza, mais desespero surgiu. O mundo parecia um labirinto de mentiras e revelações. Rosa começou a se mover. Seu corpo contorcido agora se aquietando. Mas ela abriu os olhos, e o que Sofia viu lá fez seu sangue gelar. Um olhar de agradecimento e, ao mesmo tempo, uma súplica silenciosa. Fuja! Antes que tarde! Rosa sussurrou, sua voz quase inaudível. Ninguém parecia ouvir, mas Sofia sentiu o impacto da frase. A tensão explodiu como um estalo de um chicote. Fugir? Fugir de quê? As palavras escaparam dos lábios de Sofia, enquanto uma sombra se aproximava. Era alguém que ninguém esperava. Uma figura imponente e sinistra que surgiu do fundo da sala, como uma tempestade se aproximando. Era Joaquim, o passado de Sofia vindo à tona. Os olhares se voltaram para ele, a incerteza e o medo formando um nevoeiro sobre a sala. O que ele estava fazendo ali? Por que agora? A cena, que antes estava imersa no desespero, agora se tornava um campo de batalha emocional. Alexandre, que antes observava os eventos com um ar de desprezo, agora se sentia ameaçado pela presença de Joaquim. Os murmúrios se elevaram, um bando de vozes ansiosas. Quem é ele? O que ele quer? Sem aviso, Joaquim apontou para Sofia, seus olhos negros como carvão. Você realmente não sabia, Sofia? Todas as mentiras que cercam sua vida? Rosa se meteu em algo pesado, e agora todas nós estamos em perigo, por sua causa. A sala estava em pânico, a confusão visível. O tempo parecia estagnar, mas a revelação de Joaquim pairava no ar como uma bomba-relógio prestes a explodir. Como tudo isso se conectava? Afinal, o que mais estava escondido?
Cada batida de coração retumbava como um aviso. Enquanto as sirenes ressoavam ao fundo e as luzes da ambulância piscavam, a verdade obscura começou a se desenrolar. Sofia sentiu um aperto no peito, e uma nova jornada de descoberta se anunciava, carregada de perigos, segredos e confrontos. O que mais o futuro reservava quando a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue? A sala estava em pânico. Os olhares se fixaram em Joaquim. A tensão no ar era palpável. Sofia sentia o coração disparar. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, tentando controlar a voz trêmula. Mas dentro dela, uma tempestade começava a se formar. Rosa estava metida em algo muito maior do que você imagina. E você fez parte disso, Joaquim gritou, apontando o dedo em direção a Sofia. Cada palavra cavava mais fundo no coração dela. Mas como? O que ela tinha a ver com isso? O desespero começava a se misturar com a confusão. Alexandre, que até então observara tudo à distância, avançou. "Espere um pouco. Que tipo de envolvimento? O que você está insinuando?" A indignação na voz dele parecia frenética, uma linha tênue entre a curiosidade e a proteção. Ele não sabia, mas cada palavra de Joaquim parecia um veneno. Rosa não agia sozinha. Ela tinha um propósito, algo que estava além de nós. E uma das suas ações pode ter causado tudo isso. As mentiras, os crimes. Joaquim continuou, a intensidade crescendo em sua entonação. Logo, seus olhos se fixaram em Sofia. "Você é a chave para entender o que está acontecendo. Não sabe, mas tem um papel central nessa história." A multidão ao redor começou a sussurrar, o caos se espalhando. O que será que ela fez? Por que ela é importante? Sofia queria gritar, mas as palavras se esvaíram como areia entre os dedos, e a realidade começou a aguçar seus sentidos. Ela lembrou do colar que Rosa usava. O que tinha dentro? Rosa me entregou isso antes de sair. Ela sussurrou, tocando no pingente que ainda brilhava no chão. Ao mesmo tempo, um calor na sua garganta a obrigou a engolir o nervosismo. "É mais do que um colar, Sofia." Joaquim insistiu. "É um símbolo. Um sinal de aliança em algo que você não consegue ver. Rosa te deixou uma mensagem. Você precisa descobri-la antes que seja tarde demais." O olhar de Vivi se alternava entre medos e dúvidas. "Você está dizendo que toda essa confusão está ligada a ela? A minha irmã?" A fragilidade na voz da amiga era um eco de desespero. E então, como se o universo estivesse criando a cena perfeita, uma explosão irrompeu do fundo da sala. A música parou e um grito ensurdecedor cortou o ar. Uma figura encapuzada surgiu, seus passos pesados ecoando na sala, enquanto um brilho metálico se destacava nas mãos dela. O tempo pareceu parar. "Então, finalmente a reunião da verdade!" A figura disse com uma voz baixa e cortante. O que estava acontecendo? Todos se viraram. O choque era visível. Era como se um burburinho de preocupações tomasse conta do ambiente e a atenção se dividisse entre a mulher caída e a nova ameaça. "Quem é você?" Alexandres gritou, a proteção agora substituindo seu descrédito. A figura apenas riu, um som frio que gelava o sangue de Sofia. Ela se afastou um pouco, revelando um sorriso que parecia saber demais. "Vocês realmente acham que estão prontos para descobrir a verdade? A verdade tem um preço, e muitos não estão dispostos a pagá-lo." Os olhares se cruzaram, e um silêncio inquietante se instaurou. Sofia ficou paralisada. A realidade do que Joaquim havia dito se tornava cada vez mais pesada.
e a presença daquela mulher estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. Se você não fugir agora, Sofia, não vai ter outra chance. A mulher sussurrou, seus olhos brilhando obscuramente. Um nó se formou na garganta de Sofia. O que estava acontecendo? Quem era essa mulher e qual era a relação dela com tudo isso? As perguntas pulsavam, mas havia uma clareza aterradora. A vida dela estava prestes a mudar de um jeito que nem poderia imaginar. Enquanto a sirene da ambulância se tornava um eco distante e o pânico deixava todos apreensivos, uma nova era de revelações parecia derrapar em direção ao desconhecido. Qual seria a verdade que os uniria e os separaria? E quem pagaria o preço? A sala estava cheia de suspense. A figura encapuzada deslizou mais para perto, como uma sombra ameaçadora, e a tensão se intensificou. Todos estavam paralisados, absorvendo o impacto de suas palavras. Sofia sentiu um nó na garganta e um frio percorrendo sua espinha. O que aquela mulher sabia? O olhar dela, cheio de segredos, parecia ferver com uma verdade que nem Sofia estava pronta para encarar. Quem você é? O que quer? Alexandre perguntou, se posicionando à frente de Sofia, como um escudo. Ele estava determinado a protegê-la, mas a presença da mulher parecia mais poderosa do que qualquer um ali poderia imaginar. Vocês realmente não entendem, a figura disse, seu sorriso sinistro se alargando sob o capuz. A verdade está mais próxima do que pensam. Rosa não era quem vocês acreditavam que era. O que você sabe sobre Rosa? Vivi gritou, sua voz tremendo de raiva e preocupação. O desespero dela se transformou em indignação, enquanto seu olhar se fixava na desconhecida. O ambiente estava cheio de murmúrios. Os convidados trocavam olhares de desconfiança e medo. Ela foi envolvida em algo muito maior. A mulher se aproximou, e os olhos de Sofia se arregalaram ao reconhecer um brilho familiar. Um pingente igual ao de Rosa pendia de seu pescoço. Era o mesmo símbolo que ela havia visto tantas vezes. Um emblema que fazia parte de sua infância e que agora parecia trazer respostas obscuras. Você conhece Rosa? O que aconteceu com ela? Sofia perguntou, sentindo seu coração acelerar. As palavras estavam na ponta da língua, mas o medo a paralisava. Rosa era uma mensageira, uma informante. A mulher respondeu, o tom dela rápido e cortante. Ela estava se preparando para entregar algo muito perigoso. E você, Sofia, você está ligada a isso. Não era apenas sobre o colar, era sobre todo o legado que você herdou, algo que vai além dos sonhos de uma garçonete. A visão de Sofia escureceu. Ela não podia acreditar. O que você quer de mim? Disse, a voz quase um sussurro. O mundo ao seu redor começava a se deformar. As faces ao seu redor se tornando borrões de preocupação. Você vai descobrir a verdade e confrontar o que está escondido. A escolha está a seu alcance. A mulher avançou, seu olhar penetrante penetrando nas camadas de confusão em Sofia. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. As luzes piscavam e repentinamente uma explosão de vidro estilhaçado cortou a atmosfera. A figura encapuzada se virou, o pânico a empurrando para trás. Uma sombra se projetou na entrada, enquanto um grupo de homens armados invadia o espaço. Todos no chão, eles gritaram, ecoando a ordem nas paredes adornadas. O caos se instaurou, os convidados se lançando ao chão em desespero. Sofia mal teve tempo de processar o que estava acontecendo, quando Alexandre a puxou para trás, usando seu corpo como um escudo. Você precisa ir, agora!
Ele gritou para Sofia, a urgência em sua voz interrompendo sua confusão. Mas no fundo, uma sensação de que tudo estava interligado começava a crescer. Enquanto as balas ricocheteavam e as pessoas gritavam, Sofia olhou para a mulher encapuzada, que agora estava lutando contra os intrusos. Você não pode deixar isso assim. A verdade você precisa saber. A mulher gritou, sua voz ofegante enquanto tentava resistir. A realidade que tinha construído ao longo de sua vida estava prestes a se desmoronar. Enquanto a cena se desenrolava em um pesadelo, tudo o que Sofia pensava era: como tudo havia chegado a esse ponto? E se Rosa e tudo o que ela era não fossem o que ela havia imaginado? Antes que pudesse compreender, uma mão segurou seu braço, puxando-a para o lado. Era Vivi, com um olhar determinado. Sofia, temos que sair, agora! A intensidade nos olhos dela, a mesma preocupação e determinação que refletiam em seu próprio coração. No meio do caos e do medo, uma verdade amarga pairava no ar. O que Rosa havia despertado estava prestes a sair do controle, e todos eles estavam prestes a perder tudo. E quando olhou para Alexandre, esperando uma decisão, Sofia percebeu que o futuro deles nunca mais seria o mesmo. As respostas surgiriam, mas a um custo imenso. O que mais estava em jogo? Sofia estava paralisada ouvindo a mulher desconhecida. O ambiente girava ao seu redor como uma tempestade, e o coração dela batia forte. Ela queria entender, mas sabia que tudo estava prestes a ficar muito pior. As pessoas desesperadas tentavam se esconder, e o choque dominava o ar. Sofia sentia a adrenalina pulsar nas veias. E quando ela achou que tudo ficou ainda mais confuso, uma explosão repentina ecoou, como um trovão. Vidros se estilhaçaram. Todo mundo gritou. A figura encapuzada caiu para o lado, e o caos se intensificou ainda mais. Sofia não sabia se deveria correr ou ficar. Mas antes que pudesse decidir, um tiro ecoou, e o tempo pareceu parar. Alexandre se virou, protegendo Sofia com o corpo. "Fique atrás de mim!" Ele gritou, sua voz firme, mas o olhar dele estava cheio de terror. O golpe de realidade fazia o medo rasgar o que restava de esperança. Sofia tentou gritar por resposta, mas as palavras se perderam em meio ao desespero. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Rose, a mulher caída, começou a se mexer, erguendo a cabeça com dificuldade, e em meio ao tumulto chamou: "Sofia!" A voz dela foi o fio de corda em um mar revolto. E o que sucedeu em seguida fez o céu desabar sobre a cabeça de todos. A irmã de Vivi, com os olhos ainda perdidos, olhou diretamente para Sofia e disse: "Você não entende. Fui eu quem a enganou." O ar ficou pesado, as palavras de Rosa cortaram o silêncio. Um instante de choque, um instante em que Sofia sentiu o mundo desmoronar. O que Rosa estava dizendo? O que ela tinha feito? Com um sorriso trêmulo, Rosa continuou: "Havia muito em jogo. E você, Sofia, você é parte disso tudo. Sua vida, suas memórias, tudo estava armado." A sala ficou em um silêncio inquietante. O olhar dos presentes se prendeu nela, especialmente o de Vivi. O que era aquilo? Sofia balançou a cabeça, confusa e apavorada. "Como você pôde? Por quê?" Sua voz ficou rouca, com a dor transbordando. O olhar dela estava fixo em Rosa, buscando respostas que pareciam distantes em um emaranhado de segredos e mentiras. Mas, como se o tempo estivesse contra eles, os homens armados começaram a se aproximar, e a figura encapuzada, agora ferida, lutava contra seus capturadores. Sofia sentiu que não podiam mais esperar. "Vivi! Precisamos ir!" E enquanto tentava puxar a amiga, o pânico tomou conta novamente. A figura encapuzada ergueu uma mão ferida, apontando para Sofia com um desespero que era palpável.
Você precisa saber a verdade. Sua vida se entrelaça com a dela de uma forma que você ainda não imagina. Foi então que tudo se tornou mais assustador e confuso. Com um último grito, a figura desapareceu na multidão de pânico. As balas continuavam a ecoar. Sofia e Vivi estavam cercadas, inertes de medo e frustração. No meio do grito da sala, ecoou uma frase que mudaria tudo. A única forma de escapar é encarar o que você realmente é. As revelações estavam prestes a se desdobrar, segredos a serem desvendados, e Sofia percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Como aquela conexão a levaria ao emaranhado de mentiras que a cercavam? A realidade dela, até então, era apenas uma fachada. E com o nó na garganta, ela se perguntou quem realmente era Sofia. Sofia estava paralisada, ouvindo a mulher desconhecida. O ambiente girava ao seu redor como uma tempestade, e o coração dela batia forte. Ela queria entender, mas sabia que tudo estava prestes a ficar muito pior. Ao mesmo tempo em que a figura encapuzada falava, o pânico parecia se espalhar pela sala. Vivi puxou Sofia, olhando nos olhos dela, uma mistura de medo e determinação. Nós precisamos sair! Mas a urgência da voz de Vivi foi abafada pelo caos que continuava lá fora. As vozes gritavam, os homens armados estavam em todos os lugares. As pessoas desesperadas tentavam se esconder e o choque dominava o ar. Sofia sentia a adrenalina pulsar nas veias. E quando ela achou que tudo ficou ainda mais confuso, uma explosão repentina ecoou como um trovão. Vidros se estilhaçaram. Todo mundo gritou. A figura encapuzada caiu para o lado e o caos se intensificou ainda mais. Sofia não sabia se deveria correr ou ficar, mas antes que pudesse decidir, um tiro ecoou e o tempo pareceu parar. Alexandre se virou, protegendo Sofia com o corpo. "Fique atrás de mim!" Ele gritou, sua voz firme, mas o olhar dele estava cheio de terror. O golpe de realidade fazia o medo rasgar o que restava de esperança. Sofia tentou gritar por resposta, mas as palavras se perderam em meio ao desespero. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Rosa, a mulher caída, começou a se mexer, erguendo a cabeça com dificuldade, e em meio ao tumulto chamou: "Sofia!" A voz dela foi um fio de corda em um mar revolto. E o que sucedeu em seguida fez o céu desabar sobre a cabeça de todos. A irmã de Vivi, com os olhos ainda perdidos, olhou diretamente para Sofia e disse: "Você não entende, fui eu quem enganou." O ar ficou pesado. As palavras de Rosa cortaram o silêncio. Um instante de choque, um instante em que Sofia sentiu o mundo desmoronar. O que Rosa estava dizendo? O que ela tinha feito? Com um sorriso trêmulo, Rosa continuou: "Havia muito em jogo. E você, Sofia, você é parte disso tudo. Sua vida, suas memórias, tudo estava armado." O silêncio se instalou e todos estavam em choque. O olhar dos presentes se prendeu nela, especialmente o de Vivi, que parecia estar entrando em colapso. "Como você pôde? Por quê?" Sofia sussurrou, sentindo a dor subindo pela garganta. O olhar dela estava fixo em Rosa, buscando respostas que pareciam distantes em um emaranhado de segredos e mentiras. Mas, como se o tempo estivesse contra eles, os homens armados começaram a se aproximar, e a figura encapuzada, agora ferida, lutava contra seus capturadores.
Sofia sentiu que não podiam mais esperar. Vivi, precisamos ir! Com a adrenalina pulsando nas veias, as duas amigas começaram a correr. Mas o caminho parecia se fechar a cada passo. Uma bala passou zumbindo por perto, fazendo todos se abaixarem. O desespero tomava conta do ambiente. O que estava acontecendo? Enquanto corria na direção oposta, algo pesado atingiu Sofia nas costas, fazendo-a cair. Era um dos homens armados, que com um olhar feroz segurou-a pelo braço. Vocês acham que podem escapar? A verdade vai nos encontrar, ele gritou, e Sofia sentiu o pânico crescer enquanto lutava contra a força dele. Mas naquele momento, tudo virou uma nova realidade. Rosa gritou: Sofia, lembre-se do pingente, ele é a chave. A voz dela era um eco no caos. Antes que Sofia pudesse entender, um brilho surgiu em suas mãos, vindo do colar que Rosa tinha deixado. Um símbolo que parecia pulsar, algo que a conectava ao passado. Mas a revelação que parou Sofia foi outra. Aquele homem que a segurava não era um completo estranho. Com um movimento brusco da cabeça, ele tirou o capuz, revelando um rosto não muito diferente do dela. Surpresa, irmã. Eu sempre estive a... Você só não viu, ele disse, e o tempo pareceu congelar. Irmã? A palavra bateu em Sofia como um soco no estômago. Ela mal teve tempo de processar a verdade quando ouviu outros gritos. O caos continuava, mas a sua vida, suas memórias, tudo o que acreditava conhecer, começava a se desvanecer, revelando um futuro desconhecido. Você tem que escolher, Sofia! A voz de Rosa ecoou, enquanto a figura encapuzada agora se levantava. O que tudo isso significava? E quem mais estava envolvido nessa teia de mentiras? Enquanto as palavras pairavam no ar, Almira, a figura encapuzada, olhou diretamente nos olhos de Sofia. A verdade pode ser mortal. Está pronta para enfrentá-la? Ou vai apenas correr e deixar tudo para trás? O desafio estava no ar e as opções pareciam escassas. Diante de tantas revelações, o coração de Sofia apertava. Tudo o que ela havia conhecido estava desmoronando. E como uma tempestade, a realidade e seus laços familiares estavam prestes a entrar em conflito. O futuro era uma incógnita e, com um nó na garganta, ela soube que a vida dela nunca mais seria a mesma. Mas o que viria a seguir? Essa pergunta ecoava enquanto o caos ao redor se tornava cada vez mais incontrolável. Sofia estava paralisada, ouvindo a mulher desconhecida. O ambiente girava ao seu redor como uma tempestade, e o coração dela batia forte. Ela queria entender, mas sabia que tudo estava prestes a ficar muito pior. Ao mesmo tempo em que a figura encapuzada falava, o pânico parecia se espalhar pela sala. Vivi puxou Sofia, olhando nos olhos dela, uma mistura de medo e determinação. Nós precisamos sair! Mas a urgência da voz de Vivi foi abafada pelo caos que continuava lá fora. As vozes gritavam. Os homens armados estavam em todos os lugares. As pessoas desesperadas tentavam se esconder e o choque dominava o ar. Sofia sentia a adrenalina pulsar nas veias. E quando ela achou que tudo ficou ainda mais confuso, uma explosão repentina ecoou. Vidros se estilhaçaram. Todo mundo gritou. A figura encapuzada caiu para o lado e o caos se intensificou ainda mais. Sofia não sabia se deveria correr ou ficar. Mas antes que pudesse decidir, um tio ecoou e o tempo parecia parar. Alexandre se virou, protegendo Sofia com o corpo. Fique atrás de mim, ele gritou,
sua voz firme, mas o olhar dele estava cheio de terror. O golpe de realidade fazia o medo rasgar o que restava de esperança. Sofia tentou gritar por resposta, mas as palavras se perderam em meio ao desespero. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Rosa, a mulher caída, começou a se mexer, erguendo a cabeça com dificuldade, e em meio ao tumulto chamou: Sofia! A voz dela foi um fio de corda em um mar revolto. E o que sucedeu em seguida fez o céu desabar sobre a cabeça de todos. A irmã de Vivi, com os olhos ainda perdidos, olhou diretamente para Sofia e disse: Você não entende? Fui eu quem a enganou. O ar ficou pesado. As palavras de Rosa cortaram o silêncio. Um instante de choque. Um instante em que Sofia sentiu o mundo desmoronar. O que Rosa estava dizendo? O que ela tinha feito? Com um sorriso trêmulo, Rosa continuou: Havia muito em jogo. E você, Sofia, você é parte disso tudo. Sua vida, suas memórias, tudo estava armado. O olhar dos presentes se prendeu nela, especialmente o de Vivi, que parecia entrar em colapso. Sofia sussurrou, sentindo a dor subir pela garganta. O olhar dela estava fixo em Rosa, buscando respostas que pareciam distantes, em um emaranhado de segredos e mentiras. Mas, como se o tempo estivesse contra eles, os homens armados começaram a se aproximar e a figura encapuzada, agora ferida, lutava contra seus capturadores. Sofia sentiu que não podiam mais esperar. Vivi, precisamos ir. Enquanto tentava puxar a amiga, o pânico tomou conta novamente. A figura encapuzada ergueu uma mão ferida, apontando para Sofia com um desespero palpável. Você precisa saber a verdade. Sua vida se entrelaça com a dela de uma forma que você ainda não imagina. Foi então que tudo se tornou mais assustador e confuso. Com um último grito, a figura desapareceu na multidão de pânico. As balas continuavam a ecoar. Sofia e Vivi estavam cercadas, inertes de medo. Mas, no meio do caos, um burburinho começou a crescer. E quando os olhares se voltaram para a porta, um novo personagem surgiu. Era Joaquim, o homem que tinha aparecido antes. Mas agora ele não estava sozinho. Ele entrou com um grupo de homens, todos vestindo ternos escuros, e um deles segurava um laptop. Esse é o verdadeiro problema, Sofia, Joaquim gritou, e sua voz cortou o ar como uma faca. Não é só a Rosa. A verdade vai muito além. O que você não sabe é que você é a chave do legado. Segredos que vêm de gerações estão em suas veias. Os murmúrios se intensificaram. Sofia sentiu as pernas tremerem. O cidadão da sala, que antes estava perdido em seu próprio desespero, agora olhava para ela como se esperasse uma reação. Joaquim se aproximou mais, com um olhar que misturava raiva e tristeza. Você não sabe quem você realmente é. De repente, o homem com o laptop começou a digitar freneticamente. A tela se iluminou, revelando documentos e fotos que pareciam trazer à vida um passado esquecido. E então a imagem congelou. Uma foto antiga de um grupo e entre eles estava o rosto de Sofia. Essa foto é da família dela. Só que um dos membros nessa foto não é quem você pensa. Joaquim continuou, apontando para uma figura sombria ao fundo. O choque foi profundo. Quem é ele? O que está acontecendo? As palavras saíram da boca de Sofia como um sussurro aflito. Mas antes que Joaquim pudesse responder, a pessoa encapuzada, que até então estava caída no chão, se levantou com um impulso. Era uma mulher, e com um movimento rápido, ela puxou o capuz para trás. O olhar dela era conhecido, e Sofia congelou. O coração dela disparou. Mãe? A revelação cortou o silêncio na sala.
As respirações eram audíveis. Os olhos de Vivi eram grandes como saucers. Não pode ser, ela balbuciou, e tudo parecia ter mudado de repente. Antes que Sofia pudesse processar, também ouviu uma risada estridente de Joaquim. Exatamente, Sofia. A verdade está muito mais perto de você do que jamais soube. E as respostas que você procura estão ligadas a um passado que você nunca imaginou. Se você não descobrir a verdade em seu tempo, as consequências serão devastadoras. A sala estava em choque. As peças do quebra-cabeça estavam indo para o lugar. Mas o que isso significava? O que mais estava prestes a ser revelado? Sofia tinha certeza de que, ao descobrir a verdade, perderia tudo. O futuro parecia obscuro, e tudo o que sempre acreditou estava desmoronando, enquanto a verdadeira natureza do legado dela se tornava uma ameaça crescente. O que viria a seguir? O coração dela estava em um turbilhão. E os segredos escondidos agora estavam prestes a ser revelados. Qual era a verdade que traria tudo à tona? As respostas pairavam no ar, e Sofia soube que não havia como voltar atrás. Sofia estava paralisada, ouvindo a mulher desconhecida. O ambiente girava ao seu redor como uma tempestade e o coração dela batia forte. Ela queria entender, mas sabia que tudo estava prestes a ficar muito pior. Ao mesmo tempo em que a figura encapuzada falava, o pânico parecia se espalhar pela sala. Você não entende, Sofia. Seus laços são mais profundos do que imagina. A mulher agora estava de pé, encapulada, e estava determinada. Os corredores do evento continuavam repletos de desespero, mas a atenção estava completamente focada nela. Vivi puxou Sofia, olhando nos olhos dela, uma mistura de medo e determinação. Nós precisamos sair! A urgência da voz de Vivi batia forte contra o caos. Mas em meio ao grito da sala, Rosa, a mulher caída, olhou direto para Sofia. Você precisa saber a verdade sobre mim, sobre onde tudo começou. Sua voz era a única coisa que cortava a confusão. Sofia sentiu um nó se apertar no estômago. O que é isso? O que você quer dizer? Fui eu quem fez você ficar aqui. Rosa respondeu, a fraqueza misturada com uma força desesperada. Mas não posso explicar agora. Não é seguro. Ele está aqui. Enquanto as palavras de Rosa ecoavam, um estrondo próximo a eles fez a sala tremer. O ar ficou pesado. Na porta, uma figura alta e sombria apareceu. Sua presença intimidante congelou o tempo. Era Joaquim, mas não estava sozinho. Ele então tinha um homem ao lado dele que fazia o coração de Sofia parar. O homem tinha um rosto familiar, um rosto que ela tinha visto em fotos antigas, um rosto que deveria estar distante. Pai? O sussurro escapuliu dos lábios de Sofia. O mundo ao seu redor começou a desmoronar. O homem que ela acreditava ter perdido para sempre estava ali, observando-a com uma expressão que misturava dor e determinação. As pessoas ao redor começaram a murmurar, perplexas com a visão. As conexões estavam se desenrolando a um nível que ninguém poderia premeditar. Você estava... Sofia balbuciou, suas mãos tremendo. Sim, eu estive, mas não era seguro te encontrar antes, ele disse, a voz dele carregando a gravidade de segredos sufocantes. O que Rosa e Joaquim começaram terá consequências muito mais profundas. Mas, antes que pudesse terminar a frase, uma explosão de vidro estilhaçou a atmosfera e gritos ecoaram de todos os lados. O som era ensurdecedor. Sofia viu seu pai avançar, empurrando-a para trás. Fique atrás de mim, ele gritou, o instinto protetor despertando. A figura encapuzada, contorcendo-se, finalmente se levantou, revelando uma mulher que nunca esperava ver. Era sua mãe,
que também pensou estar fora do alcance. Estamos todos em perigo. Precisamos sair agora. As balas começaram a atingir as paredes e o caos aumentou. Sofia sentia o coração disparar. O homem misterioso estava com os olhos fixos nela. Palavras pareciam fugazes, mas seu olhar disfarçava um segredo sombrio. Você não sabe a verdade, Sofia. Você é a chave para tudo isso. Mas a verdade é, ela vai custar muito. Na confusão, seu pai e a figura encapuzada se afastaram. O ambiente ficou anárquico. A revelação a atingiu como um golpe. Quem era realmente a pessoa que havia escondido tanto nesse passado? Então, no auge do pânico, uma explosão de luz cortou a sala. Um brilho intenso envolveu o ambiente e, em um piscar de olhos, viu um documentário de seus parentes que havia jogado fora. O papel queimado e sucata caíram sob seus pés. As palavras ecoaram na mente dela. Você pertence a 2 mundos, e a verdade é que você vai ter que escolher um. As pessoas ao seu redor estavam em choque, olhares perplexos. O tempo parecia ter parado. Sofia, então, estava diante de uma escolha que moldaria não só seu destino, mas o de todos à sua volta. O que isso significava para ela e para as pessoas que amava? O nó na garganta dela não a deixava pensar com clareza. Enquanto a fumaça se dissipava e a tensão crescia, ela sabia que não havia como voltar atrás. Mas o que mais havia por trás de todas essas revelações? O futuro que se desenhava era uma linha tênue entre sonho e pesadelo. E a única coisa que podia fazer era avançar, mesmo com o medo pulsando dentro dela. O que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo o que sabia. E o que mais estava em jogo? Sofia estava paralisada. A sala em torno dela fervia com tensão. O rosto de sua mãe, antes um mistério, agora estava diante dela. E a verdade estava se desdobrando como um filme. Você é parte de tudo isso, Sofia. Há mais em jogo do que você imagina, Rosa gritou. Seu olhar penetrante, a adrenalina disparou em Sofia enquanto tudo parecia girar. O caos continuava, gritos ecoavam, pessoas se jogavam ao chão e o chão estava coberto de estilhaços de vidro. Temos que sair agora! Seu pai insistiu, puxando-a com força. Sofia sentiu o coração batendo descontrolado. O que você quer dizer? Como você pode aparecer agora? A confusão a consumia. Joaquim riu de forma amarga. Você realmente acha que eles deixariam você em paz? Não há como escapar, Sofia. O legado está enganando a todos nós. Sem aviso, uma explosão de luz iluminou a sala e algo dentro de Sofia se despedaçou. Foi um momento de choque. As vozes ao seu redor eram um zumbido distante, e ela sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. Mas naquele quadrante de desespero, um sussurro surgiu. Você tem que escolher, Sofia. As palavras reverberaram, e a imagem do colar que Rosa havia lhe dado apareceu em sua mente. Era uma chave. Não era apenas sobre sangue, mas sobre feridas abertas e a promessa de um futuro. Sabendo que a decisão estava em suas mãos, uma determinação cresceu dentro dela. Eu vou descobrir a verdade, gritou, a voz firme, ecoando em meio ao tumulto. Alexandre, que estava ao lado dela, olhou com admiração e medo. Nós estamos juntos, independente do que aconteça. Ele a segurou, um gesto de conforto em meio ao terror. Aquela força deu a Sofia coragem, mas Joaquim não esperou. Ele estava prestes a fazer algo. Vocês nunca entenderão. A verdade é mortal.
e ao falar, ele se virou como se estivesse chamando algo ou alguém. Justo quando a sala parecia estar prestes a implodir em cacofonia, uma figura surgiu das sombras. Era a mulher encapuzada. Precisamos ir agora! Sua voz era um grito agudo e todos olharam para ela com curiosidade e temor. O ar estava pesado. Sofia sentiu a urgência da situação pressionando-a. Ficar ou sair. Cada segundo contava. Eu não vou deixar que isso termine assim. Rosa, agora, com uma nova força, empurrou-se para frente. Se você quer saber a verdade, você deve estar disposta a enfrentar os medos. Sofia, eu não posso te proteger para sempre. A sala estremeceu com uma onda de desespero. As paros começaram a voar novamente e o tempo parecia se esticar, enquanto as pessoas entravam em pânico. Sofia tomou a decisão. Ela não poderia fugir novamente. Era hora de encarar tudo isso de frente. Decidam-se! Vivi, vá para a esquerda! Alexandre, venham comigo! Sua voz soou decisiva em meio ao caos. E enquanto a multidão se separava, um silêncio profundo cobriu a sala como um manto pesado. Algo estava prestes a mudar e Sofia sentiu na pele. Subitamente um barulho ensurdecedor cortou o ar e a porta se abriu com um estrondo. Uma luz quase mística iluminou a entrada. Era a saída, a chance de escapar. As emoções estavam à flor da pele. Com lágrimas nos olhos, ela olhou para sua mãe e para o novo mundo que se desenrolava à sua frente. Não havia mais tempo. Vamos, juntos! Ela gritou, e seu coração disparou ao hesitar uma última vez. Com um súbito impulso, Sofia entrou na luz, levando todos com ela em busca da verdade. Mas o que teria que enfrentar além da porta? A história deles não terminava aqui. As revelações estavam apenas começando. E você, amigo? O que achou desse final? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vai acontecer a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.